Qual é o princípio do nosso aprendizado? O que é que está lá no início do nosso desejo de aprender qualquer coisa? Hugo de São Vítor nos diz que é a humildade. A humildade é o princípio do aprendizado. Ela é necessária ao que deseja aprender. Santo Tomás de Aquino formulou essa mesma constatação de uma outra forma que nós vimos 2 aulas atrás. Santo Tomás de Aquino diz que a presunção é a mãe de todo erro. Da mesma forma como Hugo de São Vítor está dizendo aqui que a humildade é o princípio do aprendizado, Santo Tomás diz que a presunção é a mãe de todo erro. Em uma outra obra sua, Hugo de São Vítor, uma obra sobre o Novo Testamento, um comentário dele ao Novo Testamento, Hugo de São Vítor vai explicar que a humildade de que ele fala aqui equivale à primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha. Essa primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Hugo de São Vítor, comentando isso, vai dizer: ricos de espírito são os soberbos, e pobres de espírito são os humildes. Portanto, a humildade a que ele se refere como princípio do aprendizado é a vivência da primeira bem-aventurança, é ser pobre de espírito. Pobre de espírito. Ser pobre de espírito é saber que o nosso espírito, aqui vamos unir as coisas que nós já vimos, né? Vamos unir coisas que já aprendemos em outras aulas. Sabemos que o espírito é o ápice da nossa alma, é aquilo que nós também chamamos de razão, de intelecto, é o nous, que os gregos chamavam, nous, é o ápice da nossa alma. Ser pobre de espírito é reconhecer justamente que a nossa inteligência não é capaz de acumular, de apropriar-se de toda a realidade. A nossa inteligência está numa posição humilde diante da realidade. A realidade é grandiosa, a verdade é muito rica. Nós vimos isso nas 2 últimas aulas que tratamos desse tema. Então, ser pobre de espírito é isso, nesse sentido, voltado ao estudo. Essa é a humildade que se requer do estudante. Aqui é importante nós consultarmos Santo Agostinho, porque naquela época, antes de Santo Tomás de Aquino entrar em cena, Santo Agostinho era o mestre de todos. Na obra de Santo Agostinho sobre o Sermão da Montanha, ele nos vai dizer o seguinte sobre essa bem-aventurança. Ele diz o seguinte: que diz então? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lemos o seguinte sobre o desejo de bens temporais: tudo é vaidade e presunção de espírito. Aqui ele está citando o livro do Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14. Agora percebam, veja a palavra que ele utiliza: tudo é vaidade e presunção de espírito. Unamos com Santo Tomás de Aquino, a presunção é a mãe de todo erro. Portanto, a pessoa que se coloca a estudar em busca de envaidecer-se, em busca de aparentar, em busca de pose diante dos outros, né? E de uma presunção de abarcar a tudo, de saber de tudo, de mandar em tudo, de controlar a tudo, esta pessoa está sendo soberba no dizer destes padres da igreja e no dizer destes mestres e sábios do passado. Continua aqui Santo Agostinho: presunção de espírito significa audácia e soberba. A pessoa que é soberba, a pessoa que é audaciosa, no sentido de ter uma presunção elevada de si mesmo, de se ter muito em conta, essa pessoa não aprende nada. Ela é incapaz de aprender. Por quê? Porque ela já acha que sabe de tudo. É a mesma coisa daquela passagem, né, em que Nosso Senhor diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Ele não tem perdão não é porque Deus não perdoa, é porque a pessoa se coloca fora do perdão achando que não precisa da misericórdia divina. É o caso das pessoas presunçosas.
elas acham que já estão salvas, né, que não precisam dar contas de nada a Deus, porque são muito santas, são santíssimas, e por isso não precisam da misericórdia divina. Aí ela se coloca longe de todo perdão. É a mesma coisa aqui. A presunção nos coloca longe da verdade, porque quando nós achamos que já sabemos de tudo, que já abarcamos a tudo, que a nossa mente se apropriou de tudo, não precisamos aprender mais nada. Nós nos fechamos à possibilidade de aprender com o outro. Continua Santo Agostinho. Popularmente, diz-se que os soberbos têm espíritos grandes. Espíritos grandes. E com razão, porque vento também é chamado de espírito. E aí ele cita o Salmo 148, versículo 8. O fogo, o granizo, a neve, o espírito das tempestades. O espírito das tempestades era o que? O vento. E quem ignora, diz ele, que os soberbos são chamados de inflados, como que repletos de vento. Vejam que imagem interessante. Os soberbos são chamados de inflados, eles são cheios de si. O que é que tem ali dentro? Nada, vazio, é vento. Cabeça de vento. Tá lá todo alto, né, como um balão voando, mas se você estourar aquilo ali, cai por terra. Então são cabeças de vento. Quem ignora que os soberbos são inflados? Daí dizer o apóstolo o seguinte, São Paulo aqui ele cita, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, a ciência incha, mas a caridade edifica. Razão por que entendemos corretamente os pobres de espírito como os humildes e tementes a Deus. Isto é, que não têm o espírito entumecido. Se queremos chegar à suma sabedoria, as bem-aventuranças não poderiam começar de outro modo, pois o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Eclesiástico, capítulo 1, versículo 16. E em sentido contrário, o princípio de todo o pecado é a soberba. Eclesiástico, capítulo 10, versículo 15. Portanto, os soberbos almejam e amam o reino da terra, mas bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós podemos ver uma imagem bastante interessante, né? Os soberbos amam o reino da terra. E com isso nós podemos ligar com o que nós vimos na aula passada, a respeito da redução da realidade aos universos físicos, né? Ao universo físico. Recortar a realidade às leis físicas como se elas fossem a única coisa que existe. E esquecer de tudo mais. Aquilo que não se enquadra no universo físico não deve existir. Isso é uma soberba. Você deixa de aprender sobre realidades que estão além do universo físico ou que simplesmente não estão dentro daquele recorte que você fez no universo físico. Nós vimos na aula passada, né, como a física quântica não se enquadra dentro da mecânica clássica. Então são realidades que estão além daquele pequeno recorte que você fez no universo físico e a pessoa deixa de aprender. Deixa de se abrir a uma novidade, a uma descoberta, simplesmente porque ela encerrou a sua mente num ambiente reduzido. Então os soberbos amam o reino da terra, mas os pobres de espíritos humildes ganharão o reino dos céus. Quando Agostinho nos fala isso, ele nos quer dizer precisamente que aqueles que são presunçosos se prendem a esse mundo, enquanto que os que são humildes se abrem a novas perspectivas, se abrem a uma realidade maior do que eles mesmos e reconhecem e têm prazer nessa realidade, têm prazer nisso. Aqui nesse ponto nós não podemos deixar de fazer menção àquelas belas páginas de Platão, na Apologia de Sócrates, que alguns dos alunos aqui já conhecem muito bem. Quando Sócrates, defendendo-se diante dos atenienses das acusações que eram dirigidas contra ele, né, acusações de estar corrompendo os jovens, de mudar a piedade devida aos deuses, né,
Sócrates se defende e há um belo trecho do seu discurso de defesa em que ele nos diz o seguinte: concito-vos, atenienses, a não vos exaltardes, ainda mesmo que eu vos pareça exagerado. O que passo a contar não me pertence. Vou atribuí-lo a quem é merecedor de todo o vosso crédito. Para atestar a minha sabedoria, se é que eu possuo alguma, e de que natureza ela seja, vou trazer-vos o testemunho do deus de Delfos. O deus de Delfos era Apolo. Apolo, que era responsável pela profecia, portanto, representava a sabedoria daquele que conhece, que enxerga além de si mesmo. De certo conhecestes Querofonte, continua Sócrates. Foi meu amigo de infância, também vosso, amigo do povo ateniense. Participou de vosso recente exílio, retornou convosco para a pátria. Sabeis perfeitamente como era Querofonte e como se apaixonava quando empreendia alguma coisa. Assim, de uma feita, estando em Delfos, Querofonte atreveu-se a consultar o oráculo. Como vos pedi, senhores, não vos exalteis. Perguntou de fato se havia alguém mais sábio do que eu. Sócrates está dizendo que Querofonte, seu amigo, foi ao oráculo de Delfos, cuja sabedoria era reconhecida por todos, o que o oráculo dizia as pessoas aceitavam. E Querofonte foi ao oráculo de Delfos e perguntou se havia alguém mais sábio do que Sócrates. Ora, a Pítia, a profetisa, a profecia do oráculo, respondeu que ninguém era mais sábio que Sócrates. A esse respeito, o seu irmão, o irmão de Querofonte, poderá confirmar o que vos digo, visto já ter ele falecido. Vede agora por que eu me refiro a este fato. Vou mostrar-vos de onde se originou o que falam contra mim. Depois de ouvir aquilo, eu pus-me a refletir a sós comigo. Que quererá dizer a divindade? E que pretende insinuar? Eu tenho plena consciência de não ser nem muito sábio, nem pouco. Que motivo, então, de haver ela afirmado que eu sou o mais sábio dos homens? São indagações que Sócrates faz ao povo ateniense durante seu julgamento. Qual o motivo de haver a divindade de Delfos afirmado que eu era o mais sábio de todos os homens? Mentira não pode ser, porque não condiz com a sua natureza. E assim, durante muito tempo, eu fiquei sem atinar com o sentido dessas palavras. Por fim, bastante contrafeito, eu passei a investigar o caso deste modo. Percebam como Sócrates vai investigar se ele é o mais sábio realmente, como o oráculo estava dizendo. Ele aqui começa a nos contar que ele começou a ir às pessoas que eram tidas como sábias em sua época e começou a fazer perguntas a essas pessoas para provar a si mesmo que elas eram mais sábias que ele. Só que aí ele viu que todo mundo era burro, realmente todo mundo era burro. Então fazia sentido o que o oráculo estava dizendo. Ele diz aqui: fui ter com um indivíduo considerado sábio, certo de que ali, ou nenhures, conseguiria desmentir o oráculo e declarar-lhe: este homem é mais sábio que eu. No entanto, afirmaste, oráculo, que eu era o mais sábio dos homens. Eu passei, portanto, a examiná-lo. Não há necessidade de declinar-lhe o nome, era um dos nossos políticos, mas ao examiná-lo, atenienses, aconteceu o seguinte: no decurso da nossa conversação, quis parecer-me que ele passava por sábio para muita gente, mas principalmente para ele mesmo, quando em verdade estava longe de sê-lo. Perceba, ele se passava por sábio para os outros e ele acreditava na própria mentira, porque ele tinha a alma inflada, que o espírito inflado, como diz ali Agostinho, está cheio de si, mas a cabeça cheia de vento. De seguida, Sócrates continua, eu procurei demonstrar-lhe que ele se considerava sábio sem o ser, do que resultou atiçar contra mim o seu ódio e de muitas pessoas presentes. Depois, ao retirar-me, falava a sós comigo. Mais sábio do que este homem eu terei de ser realmente. Pode bem dar-se que em verdade nenhum de nós conheça nada de belo ou de bom,
Mas esse indivíduo, sem saber de nada, imagina que sabe, ao passo que eu, sem saber, de fato, coisa alguma, eu também não presumo saber de nada. Parece, portanto, que nesse pouquinho eu ultrapasso em sabedoria, pois, embora não saiba de nada, não imagino saber coisa alguma. Depois deste, procurei outro, que passava por ser mais sábio ainda do que o primeiro, porém sempre com idêntico resultado, e desse modo tornava-me também odiado por ele e por muitos outros. E depois ele vai dizer que os indivíduos tidos na mais alta conta por todas as pessoas como pessoas muito sábias, pessoas muito inteligentes, na verdade eram os que mais eram deficientes na visão de Sócrates e os que mais eram expostos à vergonha pelas perguntas deles que eles nunca sabiam resolver. Em consequência disso, Sócrates ganhou muitos inimigos e até hoje, diz ele aqui, eu continuo a andar por toda parte, sofrendo com esses inimigos. É por isso que ele está ali exposto a julgamento. Mas perceba qual é a natureza da sabedoria de Sócrates. Por que ele era mais sábio que os outros? Porque os outros achavam que sabiam de algo, enquanto que não sabiam de nada. E ele, Sócrates, tinha a humildade de reconhecer que ele não podia abarcar toda a realidade em sua cabeça. E só por essa humildade, só por saber disso, ele já se punha numa atitude em relação ao aprendizado, em relação ao estudo, muito mais sábia do que aqueles que achavam saber do que não sabiam. Quem acha que já sabe das coisas não precisa aprender nada, enquanto que Sócrates estava sempre disposto a investigar, justamente porque punha em dúvidas a sua própria presunção. Ele lutava contra a tentação da sua própria presunção, sabendo que não sabia dessas coisas que todos se gabavam de saber por vaidade. Veja que os exemplos que ele cita são justamente exemplos que vivem da aparência. Políticos, poetas, ele cita essas pessoas, né? E diz que foi a elas e viu que, olha, realmente essas pessoas que vocês que se gabam aí de saber de tudo e que vocês têm aí na mais alta conta, essas pessoas foram as que se mostraram mais deficientes para mim. É isso que ele está falando aqui, por isso ele conquistou tantos inimigos. Essa disposição de humildade de espírito é o princípio de tudo, é o princípio de todo aprendizado. Então a atitude correta para aprender começa aqui. Agora cuidado, há uma advertência a ser feita nesse momento. A advertência é a seguinte: humildade não é se fingir de coitadinho. Isso não é humildade. A humildade é saber exatamente quem você é e o seu lugar real dentro do conhecimento das coisas. Saber exatamente quem você é e qual o seu lugar real. O fingimento que viola a consciência e que viola a razão é soberba, não é humildade. Ficar se fingindo de coitadinho para dizer, como eu sou humilde, vejam como eu sou humilde, eu sou um coitadinho, eu sou um pobrezinho, olha, eu não sei, né, eu sou um bobinho. Então ficar se fingindo de humilde, isso aí não é humildade, isso é soberba. Você fica querendo aparentar que é uma pessoa mais humilde que as outras. Tanto que diminui os próprios dons, diminui os próprios talentos, diminui as coisas que realmente sabe. Sócrates questionaria os outros se ele não admitisse que pelo menos aquilo ali ele sabe. Ele faz as perguntas com base naquilo que ele sabe e discute com essas outras pessoas com base no que ele sabe. Mas ele não coloca sua presunção à frente da verdade. E é por isso que ele questiona e se questiona, porque se ele estiver errado, ele também vai admitir. Isso é ter uma atitude humilde. A atitude humilde não é se fingir de coitado. É o que diz aqui Santo Tomás na questão 161 da Suma Teológica, da Secunda Secunde, na segunda parte da segunda parte. O artigo 1º, que discute se a humildade é uma virtude. Santo Tomás nos fala aqui: isto pode dar-se às vezes em bom sentido,
Ou seja, essa humildade como virtude pode se dar em um bom sentido. Por exemplo, quando, considerando os nossos defeitos, colocamos-nos conforme a nossa condição. Conforme a nossa condição. Sabemos quais são os nossos defeitos, não ficamos fingindo que não os temos, não ficamos pensando que somos perfeitos, não, nós sabemos a nossa condição, sabemos nossas fraquezas, sabemos nossos defeitos, colocamos-nos conforme a nossa condição em situação ínfima. Assim, Abraão disse ao Senhor, Gênesis capítulo 18, versículo 27, falarei ao Senhor, ainda que eu seja cinza e pó. Nesse sentido, a humildade constitui uma virtude. Mas outras vezes, atenção aqui à advertência de Santo Tomás, mas outras vezes, isso aqui, essa atitude de humildade, agora entre aspas, pode ser em mau sentido. Por exemplo, quando alguém, não compreendendo a sua honra, compara-se aos brutos e irracionais e se faz semelhante a eles. Percebam o que ele nos está dizendo aqui. Isso é muito interessante. Quando alguém não compreendendo a sua honra, nós temos uma honra própria. Em primeiro lugar, nós temos a honra de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, de termos uma razão, de termos, como dizia Aristóteles, logos, palavra, conseguirmos nos comunicar, conseguirmos expressar a realidade, ver essa realidade, ser capaz de enxergá-la. Então nós não podemos deixar de compreender a nossa própria honra. E como diz ele, nos compararmos a brutos e irracionais. E nos fazermos então semelhantes a esses brutos e irracionais, semelhantes a animais. E compreender a própria honra não é apenas compreender a nossa natureza, mas compreender também aqueles talentos que nos são próprios, aqueles conhecimentos que nós já temos, que nós já batalhamos para obter e que, portanto, sabemos, as coisas que sabemos. Nós não podemos nos comparar a brutos e irracionais, porque isso seria se fazer semelhante a eles, que fingem que sabem das coisas sem saber. Continua aqui Santo Tomás. Esta é a falsa humildade, da qual, diz Agostinho, é uma grande soberba, porque busca, na verdade, as excelências da glória. Então essa falsa humildade, isso aqui não pode ser considerado, como uma virtude. Isso aí é uma mentira, isso é uma soberba. Você fica se fingindo de coitadinho, de bobinho, de desfavorecido, quando não é verdade isso. Você não está compreendendo a sua própria honra, você não está acolhendo os seus próprios talentos, nem se colocando nas suas próprias condições. Isso não é ser presunçoso. Saber dos próprios talentos e saber das próprias limitações é humildade. Saber das próprias forças e saber das próprias fraquezas é humildade. Ao mesmo tempo que você sabe que tem um talento, você sabe que tem uma limitação. E aí você equilibra a sua consciência de si próprio. Você entende a sua condição real. Você sabe o seu lugar. Entende aquilo que sabe, entende aquilo que não sabe. Entende até onde pode ir e entende quando deve também se aquietar. Precisa parar, olhar, observar, estudar, não opinar. É por isso que Santa Teresa d'Ávila, no livro das Moradas, diz que humildade é andar na verdade. Andar na verdade. E ela completa: quem não entende isso anda na mentira. Quem mais o compreender, mais agradará a suma verdade. O que é a suma verdade? É Deus, né? É Deus.